Coisa que eu quero dizer a vocês. No grande conflito é o seguinte: Deus ele é tão misericordioso, Satanás ele é como uma criança mimada. Deus ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso que Ele sabe, e ele entende que o dia que Ele sabe, ele entende que o dia que Deus é poderoso, Deus é grande, muito solene. Ele sabe que o dia que ele tentar ou quiser vencer a Deus, ele precisa primeiro vencer a si mesmo. E ele sabe que isso ele não consegue. O que é vencer Deus? E lutou Jacó com Deus e com os homens e prevaleceu. O que isso significa? Significa que perante Deus você se tornou grande como Ele. Isso é profundo. E com os homens você os venceu, ou seja, você é maior que os homens porque você é destacado entre eles, é diferente deles. É isso que significa, vocês entenderam? Vocês não devem temer. E digo mais, não devem focar na sua sabedoria, nem na dicção de homens. Vocês devem entender que tudo que eu falo e da palavra que procede da minha boca não veio de mim mesmo, pois não tenho tal poder para falar desta forma com dicção influente. Isso é influência do próprio Espírito Santo, habitando em mim o Espírito Santo de Deus, o terceiro agente. Digo a vocês uma outra coisa importante. Não tenham medo. Solene o que digo, não tenham medo, porque o amor lança fora o medo. Eu sei que vocês podem ter medo, assim como eu tive medo, é normal. Mas ainda assim agora eu não estou combatendo fogo com fogo. Estou fazendo o que posso, assim como Martinho Lutero, eu não temo a guerra, e não temo a peleja nem a morte, porque não vou morrer, Deus já me deu essa promessa. Ainda que assim fora, Deus me capacitaria para realizar o processo. E ainda assim, como mártir, gerar sementes para milhares de pessoas se converterem. Agora digo a vocês uma coisa, porque os mártires são como semente na terra. Vejam bem, porque gera fruto. Vejam bem, quero vos dizer, no decreto dominical haverá mártires, haverá mortes, os 144 mil é um grupo específico. Mas eu digo a vocês, ele é tão pequeno, a saber, Satanás, que ele é como uma criança mimada. Ele acha que pode vencer a Cristo. E ele entende o grande conflito como peleja. Ele não entende. O grande conflito ao longo desses 6.000 anos, desde Adão até aqui, não ficou claro o porquê que Deus deve ser Deus e o porquê que Deus é digno de ser Deus. Perante Satanás e sua mente doentia, tudo isso envolve poder. Não, isso envolve caráter. Envolve amor genuíno. Vejam bem, quando vocês entenderem os planos de Satanás, vocês vão ser livres deles, assim como eu sou. Então vejam bem, digo a vocês, claro, estou passando por provas, mas é por isso mesmo que sou livre. Porque quando mais atacados, entendemos que estamos no caminho certo. Foi sempre assim. Então vejam bem, quando sua lei mais desprezada for, quando sua causa mais menosprezada for, deve o nosso ânimo ser mais rigoroso e o nosso zelo mais forte. Devemos pelejar as batalhas de Deus com ânimo e poder e força. Outra coisa que eu digo a vocês, ao longo desses 6.000 anos, os 144 mil vão reivindicar o caráter divino. Eles vão mostrar perante o universo, mas precisamente perante Satanás e seus anjos, como mostrei na Bíblia, na igreja de Filadélfia, no Apocalipse, que eles estão errados e que Deus é justo e não é nem um pouco tirano e que Ele é perfeito no seu poder e na forma que Ele governa.
Ele é mentiroso. Tudo aquilo que ele acusa Deus, ele é. E tudo aquilo que Deus é acusado, ele se revela o oposto. E o oposto que Deus se revela é ele. É tudo que Deus é. Servo, humilde, manso, amoroso. Jesus Cristo é servo dos servos. Tudo que Jesus Cristo passou aqui nessa terra, Deus Pai e Jesus Cristo são. É isto que são. São um Deus, 3 seres distintos, mas eles são como crianças. Eles não conhecem o mal. Deus criou algo, uma coisa. Deus criou algo, uma coisa, aquilo que ele não conhecia. Só que Satanás, ele tenta entrar na nossa mente. Ele é mentiroso, ele tenta mentir. Você não deve ter medo do escuro. E não deve ter medo de nada. Eu vou dizer a vocês uma outra coisa. Conforme o caráter de Deus vai sendo reivindicado, é necessário que essas coisas aconteçam. E é necessário que isto ocorra. Por quê? Porque durante os 6.000 anos, Satanás, ele, na mente das pessoas, ficou ofuscado em relação ao grande conflito, não ficou muito bem entendido. Porém, claro, com tanta coisa que distrai a mente, animes, jogos, séries, televisão, Netflix, o que for, até mesmo olhar para uma simples caixa sem estar lendo a Bíblia, é uma espécie de distração. Então digo a vocês, como que as pessoas vão entender? Eu não. Vocês foram provas vivas disso. Eu não sou mentiroso. Eu estava estudando hoje, sábado ainda. Então vou dizer a vocês. Ele vai montar a batalha do Armagedon, mas essa batalha é essa peleja de Deus. Porque ele vai lutar, juntar suas forças para provar ao universo que ele está certo. E que a nossa função como 144.000 nesse último grande conflito é mostrar, é reivindicar como cordeiros, mas sairemos tão grandiosos como o leão, para que o caráter de Deus não é a força física, não é o punho. Ele também é mentiroso e engana. Não é o punho, não é a força física do combate. Porque se fosse assim, Deus não precisaria morrer. Vocês estão entendendo? Entra uma complicação na doutrina mesmo da Bíblia. Os judeus também pensavam que Jesus ia para a guerra. Até os próprios apóstolos pensavam que era pela espada. Tanto é que Jesus fala, se você ataca pela espada você morre. Porque isso é justo. Agora vejam bem, não é pela força física, é pelo caráter de Deus, é pelo caráter dele, é pelo seu caráter que é mais forte que o braço forte e mais poderoso que a espada mais firme. Então digo a vocês, o caráter de Deus é que deve lutar a nossa batalha e que deve lutar também a peleja de Deus Todo-Poderoso. Por isso que devemos não usar a espada agora nessa última grande crise, nessa última grande luta, como diz lá em Mensagens Escolhidas, volume 3. Vai ser uma prova terrível, mas eu digo a vocês, devemos lutar com o caráter, não devemos lutar com o físico pela espada, porque não lutamos contra a carne e o sangue, lutamos contra esses seres caídos perversos que estão
diante de nós todos os dias para pôr-nos à prova. Então digo a vocês, e Deus também não tenta ninguém, mas é Satanás que nos tenta, justamente pelo fato de estarmos no caminho correto. Certo, estamos com Deus e perante Ele já não há mais julgo perante nós. Claro, se nós estamos em Cristo. Então digo a vocês uma coisa, não tenham medo, não se acovardem, homens. Vocês devem. Homens e mulheres que estão aqui, os 31, não devem temer. Então digo a vocês uma coisa, independente do que eu estou falando, parece que ninguém viu o vídeo dos sinais intensos, parece que temeram, ficaram com medo, não fiquem, não temam, vocês precisam saber de toda a informação para que caso aconteça com vocês, vocês saibam contra-atacar como eu fiz em oração. Eles não podem destruir vocês sem a permissão divina. E a permissão divina é que o desejo dele é que vocês sejam 144 mil, e eu testifico disso. Então eu vou dizer a vocês uma coisa. Mas para destruir uma organização cristã, mas para destruir um grupo santo, ele destrói primeiro quem? Aquele que está de pé, o cabeça. Não que eu seja o melhor, mas aquele que, entre aspas, é como líder. Por exemplo, Moisés, Enoque, Elias, tentou destruir eles. Porque eles estavam pregando o evangelho. Vocês estão sendo guiados pela influência de Deus através do meu intermédio. Eu só sou um instrumento, assim como Moisés, instrumento nas mãos de Deus. Porém, Satanás, ele sabendo disso, vai tentar botar na mente de vocês que eu faço por conta própria, ou que eu sou orgulhoso, vai colocar um monte de mentiras, ou que eu estou inventando. Um monte de mentiras, bajulação, falsidade, para enganar vocês, desencaminhar vocês para que se esgarrem como ovelhas, como aconteceu com aquele casal que pensou que eu era falso profeta. E eu não sou profeta ainda. Então eu digo a vocês que vocês têm que entender, eu sou um mensageiro. Me chamem de mensageiro. Meu nome é Davi, eu sou um mensageiro do Senhor. Eu não sou profeta. Então eu vou dizer a vocês, não tenham medo, porque na minha boca não se acha mentira, porque assim como eu, quero que vocês se enquadrem no grupo de Apocalipse 7, mas ainda assim, eu não posso colocar eu no epicentro, porque Deus tem que fazer vocês entenderem que de fato sou, e que de fato faço parte deste grupo, porque senão ele arruma discórdia entre nós e Deus, e nosso Criador. Imagina entre eu, um miserável pó como vocês, que não tem poder nenhum, vicário. Então eu digo, não temam, porque ele vai colocar na mente de vocês mentira, engano. Não tenham medo. Outra coisa, a peleja, como eu falei, é pelo caráter de Deus. Deus, quando venceu na cruz, ele venceu com um poder sobre-humano, muito mais incrível do que a guerra, do que como vemos em filmes de ação como Missão Impossível. Por aí, ele venceu dessas coisas, nós desdenhamos e zombamos delas. Porém, Deus venceu com o seu caráter, que ele é mais solene do que o poder de Satanás e suas artimanhas. Por isso que é necessário que sejamos lançados diante dos ímpios, é necessário que os ímpios nos maltratem, é necessário que os ímpios nos humilhem, é necessário que, como diz no Apocalipse, eles nos vençam, para que esse tipo de coisa aconteça. E se vocês ouvirem volume de barulho e de ruído, mesmo com o fone, não dê atenção para esses barulhos. Provavelmente eles devem estar aqui, mas ainda que eles aparecessem ali agora, eu não terminaria de falar. Eu continuaria falando. Esses seres são criaturas. Eles não são Deus, eles não são nada, eles são pó, são miseráveis. Só que eles são covardes porque não conseguimos ver. E ainda que eles apareçam, eles não apareçam na real condição deles.
Eles são seres bonitos, porém estão miseráveis, estão, sabe, derrotados. Tanto é que no Apocalipse fala, quando o véu do santuário for removido e nosso mundo físico, espiritual passaremos a ver, claro, na segunda ressurreição dos ímpios, primeiro para a realidade deles, porque tudo já estará acabado. Sabe o que a nação vai dizer? E sabe sabe o que os ímpios vão dizer? É este o varão que fazia estremecer a terra? Vão dizer isso. Porque Satanás agora ele não aparece para a gente como ele é, não. Porque saberemos o quão ridículo ele se tornou, quão patético. Não estou menosprezando ele, mas é porque ele não entende que ele não tem poder. Ponto final. Ele não entende isso. Ele manda agentes contra mim, sociedades secretas, macumbeiros. Ele não vai conseguir, amigo. Não tem como. Então eu vou dizer, não tem como vencer. Ninguém vence Deus. Quem é como Deus? Quem é como Deus? Quem é como Deus? Ninguém. Quem? Assim como Miguel Açouto, seu nome reflete uma pergunta. Quem é como Deus? Ninguém. Ninguém é nem digno de ser como Deus, mas ainda assim Ele é humilde o suficiente para transformar-nos à sua imagem e semelhança na sua glória, a saber também sermos como Ele. Aí está a sua grandeza e aí está o seu poder, o seu caráter absoluto que rege o universo com amor e justiça. Vocês têm que entender isso para que não sejam enganados perante este ser enganador. Então digo a vocês, não temam diante de Satanás. Confrontem ele com espada que é ali, ó. Façam como eu. Estudem. Comecem em pouco tempo que tem. Comecem a entender quem é Deus. Quem Ele é. E quando vocês começam a entender quem Ele é fantástico. Pronto. Está feito. Está consumado. Assim como diz Cristo na cruz. O amor e a justiça, não menos importante, o amor e a justiça se beijaram. Então eu digo a vocês, não tenham medo, porque é com o caráter de Deus que lutamos.